Olá, bom dia! Chegamos ao dia 5 da linguagem corporal 101 e o assunto de hoje é como analisar os olhos da pessoa. Existem algumas coisas que eu gostaria de falar sobre os olhos. A primeira coisa é que algumas pessoas têm alguns vícios e algumas maneiras através do olho de passar o estresse. Portanto, observe as pessoas que você conhece e tente analisar se essa pessoa tem algum vício nos olhos, algum vício com relação a piscar os olhos demais. Geralmente quando a pessoa está nervosa com alguma coisa, ela tende a aumentar a taxa de piscadas do olho. Porém, isso varia de uma pessoa para outra pessoa. As pessoas têm características específicas nessa área. Algumas pessoas, como eu falei, têm vícios na área dos olhos, portanto, observe bem atentamente os olhos. A segunda coisa que eu gostaria de dizer para vocês é sobre o olhar fixo. Isso é uma parte muito interessante da linguagem corporal, porque quando alguém está falando com você, você não deve olhar fixamente para a pessoa. Você deve olhar para o rosto da pessoa, logicamente, porque você quer mostrar para ela que você está tendo atenção ao assunto que ela está falando. Você quer dizer que você está interessado no que ela está falando. Porém, não olhe fixamente nos olhos da pessoa o tempo todo. Dê uma desviada, olhe um pouquinho para o lado. Você pode olhar um pouquinho para outras partes, dar uma olhadinha para o queixo da pessoa, dar uma olhadinha para a boca da pessoa. Porque se você olhar muito fixamente para essa pessoa, você pode deixar ela desconfortável. E não é o que você quer. Você quer que ela se sinta confortável com você, quando você está olhando para ela. Porém, tem uma outra coisa. Quando você está falando com uma pessoa, se você quer vender uma ideia, se você quer articular uma ideia e convencer a pessoa com a qual você está falando, o interessante é que você olhe para os olhos dela bem fixamente, porque isso dá uma ideia, você dá uma ideia de que você tem certeza do que você está falando e de que você tem confiança nas coisas que você está falando. Esse olhar penetrante que você dá para a pessoa penetra até na alma da pessoa. Por isso é muito legal você olhar fixamente. Até porque quando você está olhando e tentando vender uma ideia e em alguns pontos da conversa, em alguns pontos da argumentação, você olha para o lado, você desvia o olhar, isso é uma fuga. Se você tem uma fuga, quer dizer que você não acredita no que você está falando, ou você não tem isso na ponta da língua, ou quem sabe você não acredita na ideia que está sendo vendida. Portanto, quando você estiver vendendo para uma pessoa uma ideia, todos nós somos vendedores e estamos vendendo ideias o tempo todo para as pessoas, olhe fixamente nos olhos dela, porque isso é uma estratégia a mais de convencimento para a pessoa. Ok? Chegamos ao final de mais esse vídeo. Obrigado pela audiência.